Um ocorrido recente envolvendo o Flow Podcast gerou bastante polêmica. O apresentador Bruno Ayub, conhecido como Monark, em algumas declarações bizarras, retomou uma questão bastante interessante. Devemos tolerar a intolerância? Essa questão não é particularmente nova, mas é importante de ser lembrada, discutida e de nos esforçarmos para respondê-la. Comentando esse caso do Flow Podcast e contestando a lógica de Monark que supostamente pretendia defender a liberdade de expressão, o historiador Federico Finchelstein disse: imagine que a democracia é um jogo de futebol, com todas as regras do jogo, como só jogar com os pés. Todos podem jogar desde que sigam as regras. Ao defender que alguns têm o direito de expressar e aplicar ideias que destroem a democracia, essas pessoas estão dizendo que parte dos jogadores vai jogar futebol com a mão, o que destrói o jogo. Essa fala, nesse contexto, me parece constituir um interessante argumento por analogia, já explicado em outro vídeo aqui no canal. A minha interpretação e análise desse argumento é basicamente a seguinte. Como caso análogo, ele declara que a regra de jogar apenas com os pés, com óbvias exceções como os goleiros ou arremessos de lateral, etc., é necessária para que um jogo de futebol funcione adequadamente como tal, e que a permissibilidade de jogar utilizando as mãos destrói o jogo de futebol como tal. O jogo de futebol é, de fato, e como o nome sugere, caracterizado pelo uso dos pés e não das mãos na manipulação da bola. A partir desse caso análogo, então, Federico avança seu ponto principal, declarando que a liberdade de expressão e a tolerância são necessárias para que uma democracia funcione adequadamente como tal. Logo, a permissibilidade de uma ideia ou conduta que inibe a liberdade de expressão e a tolerância destrói a democracia como tal. Outra fala que segue na mesma linha de raciocínio foi declarada ainda na década de 40 pelo filósofo Karl Popper, que disse: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. O que eu extraio dessa fala é o seguinte raciocínio. A tolerância ilimitada permite a manutenção e a expansão da intolerância. O que é claro, uma vez que você permite que toda e qualquer ideia, por mais absurda, autoritária e discriminatória que seja, floresça, você permite que essa ideia ganhe corpo, força e poder. A manutenção e a expansão da intolerância, por sua vez, acaba por extinguir o tolerante, e com isso, a tolerância. Se o intolerante, por definição, é inflexível a opiniões distintas das suas, e ele tem corpo, força e poder, ele vai acabar com os tolerantes, e com isso, com a própria tolerância em si. E isso não é só uma hipótese de ladeira escorregadia. Um pouco de estudo da história ocidental recente esclarece como dar margem a ideias e a ideologias intolerantes pode levar pessoas asquerosas ao poder e a diversas atrocidades e crimes contra a humanidade. Logo, a tolerância limitada leva ao desaparecimento da própria tolerância. E que, por isso, extraindo uma conclusão geral das falas de Federico e de Popper, não devemos tolerar a intolerância. Mais que isso até, devemos inibir a intolerância. A liberdade de expressão e o direito à opinião própria são importantes em uma sociedade civilizada. Mas sustentar a defesa de ideologias que, no final das contas, prevêem o próprio fim de direitos básicos como a liberdade de expressão, o direito à opinião ou o direito à vida, é contraproducente e perigoso à democracia. Obrigado por assistir ao vídeo e, como de costume, as fontes seguem na descrição.